o pão e o vinho são verdadeiramente transformados no corpo e no sangue de Cristo? Ora, essa pergunta claramente faz uma alusão à ideia católica romana da transubstanciação, porque a Igreja Romana pregava que no momento da Eucaristia, quando a hóstia e o vinho eram consagrados ali pelo sacerdote, apresentados diante da igreja e do Santíssimo, como eles assim chamam, aqueles elementos, o pão e o vinho, isto é, a hóstia e o cálice com vinho que o sacerdote segurava, mudavam a sua essência interior, a sua substância, sendo que a substância do pão era mudada para a substância do corpo de Jesus e a substância do vinho era mudada para a substância do sangue de Jesus. Então havia uma mudança de substância, por isso a doutrina é chamada de transubstanciação. E a pergunta é, então, isso significa dizer, já que somos alimentados pelo corpo de Jesus e pelo sangue de Jesus na ceia, isso significa dizer que o pão e o vinho são verdadeiramente transformados no corpo e no sangue de Cristo? A resposta: não. Assim como a água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, mas é simplesmente um sinal e garantia da parte de Deus, assim também o pão da ceia do Senhor não é alterado para o corpo real de Cristo, mesmo que seja chamado de o corpo de Cristo, conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos. Então, isso aqui é bem importante, porque o Hércules Collins, ou os batistas reformados, estão aqui explicando aquela questão que eu mencionei agora há pouco sobre o uso da linguagem. Então, é preciso saber entender ou interpretar a linguagem quando ela não deve ser tida como algo literal. Nós vamos encontrar isso na Bíblia, nas palavras de Jesus, várias vezes. Por exemplo, há uma determinada passagem da Bíblia que Jesus chama Herodes de raposa. E é claro que ele era um ser humano, mas ninguém vai entender raposa no sentido literal de que Jesus estava afirmando que Herodes era aquele animal. Jesus estava ali fazendo um uso de metáfora para mostrar que Herodes ele tinha uma certa sagacidade, como a raposa. Então, era esse elemento que deveria ser extraído. Da mesma forma, na ceia do Senhor, pão e vinho não mudam a sua essência, a sua substância. Eles permanecem, mesmo após a consagração, eles permanecem pão e vinho na sua substância, não só na sua aparência. Porque a Igreja Católica, ela diz que na aparência eles continuam sendo pão e vinho, mas na substância houve uma alteração, uma transformação. E os batistas negam isso com um retundante não, quando eles dizem realmente muda? Não, não muda. O que muda, na verdade, é a linguagem aqui, que não deve ser tomada de forma literal. O pão ele passa a ter uma representação e não uma mudança de substância. Da mesma forma, o vinho tem uma representação e não uma mudança de substância. Então, os batistas dizem, da mesma forma como a água do batismo não é o sangue de Cristo, mas ela deve ser apenas entendida de maneira figurada, como uma representação do sangue de Cristo que purifica do pecado os crentes. Da mesma forma, preste bem atenção, que o aspecto simbólico do batismo, das águas do batismo, também estão presentes no aspecto simbólico dos elementos, já que a água do batismo representa o sangue de Jesus e a sua limpeza do pecado, mas não é literalmente o sangue de Jesus, é apenas uma representação. Da mesma forma, o pão e o vinho são representações do corpo e do sangue de Jesus e não são literalmente transformados na sua substância no corpo e no sangue de Jesus. Eles permanecem com a sua mesma substância, apesar da simbologia ser real
em relação ao corpo e o sangue de Jesus. Então a resposta é muito boa, já que essa comparação e mais uma vez essa relação que há entre ceia e batismo é apontada aqui pelos batistas. Assim como a água do batismo não é transformada no sangue de Cristo e nem em si mesma nos purifica dos pecados, mas é simplesmente um sinal e garantia da parte de Deus. Então, da mesma forma, pessoal, os elementos da ceia do Senhor, o pão, né, que é chamado de corpo de Cristo, e o vinho, que é chamado de o sangue de Cristo, eles não são alterados para receber esse processo de mudança de substância. Isso não acontece. Isso é uma invenção da Igreja Católica Romana. Isso não pode ser provado pelas Escrituras Sagradas. Isso é uma maneira, obviamente, muito tosca de interpretar as palavras de Jesus quando diz: este é o meu corpo, isto é o meu sangue. É claro que essas afirmações de Jesus devem ser tomadas num sentido figurado e simbólico. Ninguém deve tomar isso ao pé da letra como se fossem afirmações literais de Jesus, por causa das várias impossibilidades que eu venho apresentando aqui nas aulas passadas também em relação a isso, né? Então, mesmo, diz o catecismo, que sejam chamados de corpo de Cristo, conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos, os elementos, ou o pão em particular, não é literalmente o corpo de Cristo, mas aponta ou representa ou simboliza o corpo de Cristo. Então, note bem que o catecismo ele faz uma observação nessa pergunta 83, na resposta, sobre o uso de uma linguagem especial que deve ser tomada para os sacramentos, isto é, para o batismo e aqui para a ceia do Senhor. Existe uma linguagem especial para isso, tá? Para os sacramentos. E note mais uma vez que os batistas, aqui na resposta da pergunta 83, claramente estão chamando a ceia do Senhor de sacramento. Veja, o texto termina dizendo que conforme a natureza e a linguagem dos sacramentos. Então, não há dúvida de que para os batistas reformados, a ceia do Senhor é um sacramento, bem como o batismo também é um sacramento.